Bem-vindos! O título do nosso trabalho é Tem uma cesta na minha cesta, uma proposta de ensino híbrido de correspondência grafofonêmica de sibilante no português brasileiro. Eu, Karen Corrêa Mota e o Gabriel Salles somos mestrandos do Programa de Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós trataremos da correspondência grafofonêmica de sibilantes, especialmente sã, zã, xã e o arquifonema sã. Acreditamos que a consciência fonológica sobre os constituintes silábicos e do nível segmental facilita a aprendizagem de convenções ortográficas. Nós formulamos uma intervenção de modo híbrido ainda a ser aplicada em turmas de 7º ano, com atividade de consciência fonológica segmentada em 3 níveis. Assim, voltemos nossa atenção inicialmente para a base fonético-fonológica da pesquisa. A descrição da sílaba do PB que nós adotamos é a proposta por Bisol, a qual é fundamentada na teoria métrica da sílaba. Conforme esse modelo, a sílaba é composta por uma estrutura binária, cujos constituintes são o onset e a rima. O molde de Bisol prevê a possibilidade de ramificação desses constituintes respeitando a estrutura máxima. Se aplicarmos a descrição de Matoso à estrutura silábica, nós podemos perceber que em posição de onset esses segmentos têm uma relação de oposição, enquanto em coda a neutralização e as 4 sibilantes passam a estabelecer relação de variação. Muitos estudos têm descrito essa variação entre sibilantes em coda no PB, e alguns exemplos são esses listados na parte inferior dos slides. Porém, essa variação registrada na fala não é registrada ortograficamente, pois a uniformização da representação da coda com os grafemas S, Z e X, que em certa medida é um sinal de heterogeneidade. Além disso, esses registros de sibilantes em onset têm diversos grafemas correspondentes ao mesmo segmento. Isso tudo gera confusão para o aluno, que pode enxergar tudo isso como arbitrário e em certa parte está certo. A análise desse quadro explicita a grande quantidade de possibilidades de registro escrito, principalmente de sã, além da letra X, que pode corresponder a 3 segmentos. Aprender todas essas correspondências de um modo previsto pela convenção não é tarefa simples e pode motivar desvios ortográficos de palavras em que há presença de sibilantes, seja em onset, seja em coda. Uma alternativa para minimizar esses desvios é o desenvolvimento da consciência fonológica, que se refere a um conjunto de conhecimentos e habilidades a respeito do nível sonoro do sistema, favorecendo o aprendizado da escrita ortográfica apesar das arbitrariedades identificáveis. O ensino híbrido pode trabalhar em prol da BNCC, a qual inclui o eixo de produção textual, mostrando que o alunado deve entender a dimensão gramatical e compreender as variedades linguísticas, e especialmente a relação entre fala e escrita. Para isso, a taxonomia de Bloom auxilia o educador a ir ao centro da questão, ajudando os estudantes a localizar, reconhecer, comparar e listar os fonemas. A ideia aqui é que as competências, segundo Antunes, sejam atendidas porque existe, nas sociedades contemporâneas, uma maior valorização da escrita, uma mais consistente compreensão de suas funções sociais e de suas novas formas de permitir ao homem fazer-se presente na grande rede das relações sociais, sejam elas próximas ou remotas, convencionais ou não. Isso posto, podemos entender melhor a proposta. Ela segue 3 momentos: avaliação diagnóstica, atividade de consciência fonológica e avaliação final. A avaliação diagnóstica deve estar a serviço do aluno, para que possa ajudá-lo no que for preciso e para orientar o professor nesse processo. Cabe ao professor, tendo em mãos textos escritos pelos alunos ao longo de aulas anteriores, seja respostas discursivas ou gêneros textuais completos, identificar e listar os desvios cometidos a respeito das convenções ortográficas. Então aqui cabe o questionamento: como avaliar o conhecimento já obtido sobre as variedades linguísticas? A depender de certos fatores, o discente pode verificar se os alunos estranham ou ficam surpresos com certas realizações de sã, especialmente em coda silábica. O Gabriel vai expor o segundo momento da proposta para nós. As atividades aqui envolvem os níveis silábico, intrassilábico e fonêmico de consciência fonológica. Primeiro haverá a leitura silenciosa do poema Pescaria, da Cecília Meirelles, acompanhada de reprodução da declamação, que pode ser feita por alguém do dialeto local ou por indivíduos de outros dialetos, para enfoque de questões sobre variação. Aqui nós temos a reprodução do poema, que vocês podem pausar para fazer a leitura. Nessa ocasião, o professor deve trabalhar o gênero e os recursos estilísticos empregados, e após esse momento o foco pode ser nas aliterações, pois esse poema apresenta amplas ocorrências de sã em coda e xã em onset. Portanto, pode ser o ponto de partida para reflexões sobre consciência fonológica envolvendo as sibilantes. Esse momento da aula pode ser conduzido oralmente por perguntas como as apresentadas a seguir. Essa é uma atividade com foco nas habilidades de identificação de sílabas e de seus constituintes, reconhecimento de sons e sua correlação com formas escritas, além de reflexões sobre variação. Vocês podem pausar para fazer a leitura. Aqui temos a continuação da atividade, que vocês podem pausar para continuar a leitura. Aqui está o restante do exemplo, vocês podem pausar para ler. Por meio dessas perguntas, os alunos refletirão sobre os constituintes silábicos e o nível fonêmico da língua, e estabelecerão correlação entre letras e sons, junto com a variação sonora, o que exige determinado amadurecimento de consciência fonológica. Por isso, o professor deve começar, conforme o Alves 2012 recomenda, do nível da sílaba até o fonêmico, para só depois iniciar atividades mais complexas. Depois, pode haver a exposição da sistematização, em que o professor destaca explicitamente características fonético-fonológicas já levantadas ao longo da discussão, com o objetivo de fixá-las, e em seguida é possível partir para atividades que utilizem, por exemplo, ferramentas eletrônicas facilitadoras do ensino híbrido. Apesar do foco no desenvolvimento da consciência fonológica, o fato é que a arbitrariedade
no registro escrito de sibilantes, de modo que será possível apenas algumas generalizações. Tendo-se em vista, uma atividade posterior pode ser a criação de um dicionário coletivo com o uso de uma ferramenta como o Jamboard, o qual poderia ser consultado pela turma em caso de dúvidas. Nesse caso, o professor precisaria trabalhar tanto a estrutura quanto a função do gênero verbete e focalizar também o campo semântico de interesse. Aqui está um exemplo que não será desenvolvido, mas que vocês podem pausar para analisar. O terceiro e último momento é referente ao que chamamos de avaliação final, ou seja, o tipo de mensuração que os alunos tiveram ao final de todo o processo a respeito do conteúdo desenvolvido. É importantíssimo que o docente não se coloque no lugar de corretor e que explique que até mesmo ele tem dúvidas às vezes. Os resultados da avaliação final, que será feita com a ferramenta Kahoot, serão comparados com os resultados da avaliação diagnóstica para ver os avanços. O essencial é que os alunos sejam capazes de usar a mesma linha de raciocínio utilizada durante a sistematização do conteúdo. Gostaríamos de ressaltar que essa proposta apresentada ainda não foi aplicada, mas será testada e em breve traremos o resultado publicado em formato de artigo. Deixamos então uma frase de um importantíssimo pensador sobre educação, Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Muito obrigada!